aí a nossa aula através desse modo EAD. Infelizmente, devido a essa epidemia que o mundo está passando, não podemos estar juntos, mas vamos buscar aqui, através dessa aula, atenuar um pouco desse problema que todos nós estamos passando. Nós vamos agora trabalhar a unidade 4. Esse capítulo será dividido em duas partes. A primeira parte eu vou estar passando hoje e mais adiante eu estarei finalizando com vocês a segunda parte. Esse capítulo 4 a gente vai estar estudando sobre dinâmicas populacionais. E qual a importância de estudar a população? O estudo das populações é fundamental para o conhecimento geográfico, uma vez que possibilita identificar diversas características e de sua dinâmica demográfica, a estrutura etária de um país que tem reflexo nas suas economias. A análise das dinâmicas populacionais ao longo do tempo ajuda a compreender as transformações demográficas ocorridas no mundo ao longo do tempo. Dinâmicas populacionais. Como eu falei, esse capítulo vai ser dividido em duas partes. A primeira falando aí sobre a população mundial e a segunda sobre a população brasileira. Pessoal, estudar a evolução, a dinâmica populacional, é importante você traçar um perfil da população de um país, porque através do conhecimento da população, os governantes podem tomar algumas medidas, algumas políticas públicas voltadas para a sua população. Atualmente, a população absoluta no planeta é de aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes. E essa população ela está distribuída de maneira irregular pelo território, ou seja, algumas áreas você tem uma grande concentração populacional, em outras áreas você tem uma baixa concentração populacional. Aqui nós temos alguns conceitos demográficos. O primeiro conceito ali é o conceito de população absoluta e a população total. Então, o que vai ser a população absoluta? É a população total de uma região. O próprio nome já sugere, né? É a população total de um país, de uma região, de um bairro, do continente ou até mesmo do planeta. Então, a população absoluta é a mesma coisa que população total. No segundo tópico, segundo ponto aí, nós temos a população relativa, ou chamado também de densidade demográfica. O que é isso? População relativa ou densidade demográfica é a divisão entre a área e a população total. Vou ser mais claro. A área do território brasileiro tem aproximadamente aí o nosso território 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Qual é a população absoluta do Brasil? 208 milhões. Então, você divide a área pela população total de um país. No Brasil hoje, quando você divide 208 milhões por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos uma densidade demográfica de aproximadamente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica do nosso país ela é baixa. Só para a gente comparar aí, um dos países que apresenta maior densidade demográfica é Mônaco, com quase 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica nesse país de Mônaco é bem maior. Outros países também apresentam uma densidade demográfica bem alta, como no caso aí do Japão, mais de 300 pessoas por quilômetro quadrado. Então, entre outros países. Então, no caso, população absoluta e densidade demográfica vai ser aí a divisão entre a área e o total da população. E o que é populoso? País populoso é aquele país que apresenta uma grande população absoluta. Atualmente, o país mais populoso do mundo é a China, com aproximadamente
1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia vem em segundo lugar com 1 bilhão e 100. O Brasil tá aí, é o quinto país mais populoso do mundo. Então, o conceito de populoso está associado ao número de sua população. Se você tem uma população numerosa, então vai ser considerado populoso. O quarto conceito aí é o conceito de povoamento. O que vai ser esse conceito de povoamento? Vai ser o seguinte: quando você divide a área pela população e você apresenta uma densidade demográfica alta, significa dizer que esse país ele é povoado. No caso do Brasil, que eu até citei no exemplo anterior, o Brasil ele não é um país povoado. Ele é populoso, mas não é povoado. O Japão, ele é um país populoso, porque tem uma população numerosa, e também é povoado. Agora, existem outros também que são povoados, mas que não são populosos, como no caso aí da Holanda, que é um país que não é um país populoso, que não apresenta uma população absoluta numerosa, porém é um país povoado, porque a densidade demográfica é alta. O outro conceito aqui é o conceito da taxa de natalidade. O que vai ser esse conceito? É o número de nascidos, ou seja, ele é expressado com o número de nascimento a cada 1.000 habitantes no intervalo de 1 ano. Do mesmo modo, é o conceito aí de taxa de mortalidade, ou seja, é o número de óbitos num grupo de 100 pessoas num período de 1 ano. Então, você vai realizar esse cálculo aí, a partir de então você tem o cálculo da taxa de natalidade e mortalidade. O outro conceito é taxa de fecundidade. O que é isso? É o número de filhos por mulher. Atualmente, essa taxa no mundo só vem diminuindo. Em décadas passadas, inclusive aqui no Brasil, a taxa de fecundidade era bem elevada. Ou seja, nós tínhamos ali uma única mulher na época tinha aproximadamente 7 filhos. Atualmente, essa taxa caiu bastante. Em média, aí, a população, as mulheres hoje no Brasil, na média, aí, 1 ou 2 filhos. Essa é a média geral. Mas em períodos passados, em épocas passadas, essa taxa era bem superior. E por último aqui, o crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, que é o crescimento da população. Esse crescimento vegetativo ele é calculado pela taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade é chamado de crescimento vegetativo. Então, quando você, por exemplo, tem lá uma população de 1.000 pessoas, então você tem ali, nasce mais 10 e morre 20. Então, você teve um crescimento da população, um crescimento negativo, porque morreu mais gente do que nasceram. Então, nesse caso aí, um crescimento negativo. Então, o crescimento vegetativo é a diferença entre o número de mortos, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.